É um grande prazer estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus nesses temas sobre o estudo Conhecendo o Criador. Sim. Sinais da volta de Jesus. Vamos então entrar nesse tema de tão importante responsabilidade, não é, irmão Daniel? Com certeza. A você, querido amigo, que está nos assistindo a partir desse momento, é uma série, na verdade, né, irmão Jeandro, com 27 estudos com o título Conhecendo o Criador. E a partir de hoje, nós então daremos início agora ao quarto estudo dessa série com o título Sinais da Volta de Jesus. Vamos então à primeira pergunta. Os discípulos de Jesus queriam saber quando seria o fim do mundo? Mateus 24, versículo 3. Vamos ao texto bíblico então. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então nós encontramos aqui, irmão Jeandro, claramente o texto nos informando que houve alguns discípulos que foram a Jesus com o intuito de saber aquelas profecias concernentes a seu tempo e também ao fim do mundo. Será que estamos vivendo esse período em que os discípulos perguntaram? Vamos continuar o nosso estudo. Exatamente. Pergunta de número 2. É possível definir se estamos perto do tempo do fim? Vamos ao texto de Mateus, capítulo 24, verso 32 e 33. Vamos atentar ao que Jesus nos disse. Aprendei, pois, da figueira e sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenros e brota as folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes estas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Quem que vai estar às portas quando essas coisas acontecerem? Jesus Cristo. Jesus. Então, se nós somos capazes de identificar através de sinais da natureza, quando as plantinhas começam a brotar, Sim. nós sabemos que está próximo a época das chuvas, do verão. Sim, sim. Quanto mais estudando as Escrituras, a Bíblia Sagrada, nós não entenderemos por acaso a volta de Jesus Ok. e o fim de todas as coisas? Os sinais evidenciam claramente que Jesus já está às portas. As portas. Vamos à próxima pergunta então, agora a pergunta de número 3. Aqui Jesus comparou a última geração, Mateus 24, versículo 37 e 38, e Gênesis 6, versículos 5 e 11. Vamos ao primeiro texto. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Próximo texto. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e cheia de violência. Nós estamos vendo que o mundo de hoje Sim. está comparado ao mundo da destruição antes do dilúvio. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Nós vemos que as pessoas estão se esquecendo de Deus, violência e mais violência se chega aí nos jornais, né? Sim, certamente. E nós estamos vendo que o mundo existe um afastamento de Deus. Exatamente. E, querido amigo, o texto que nós acabamos de ler de Gênesis capítulo 6, o verso 11, mais claramente, diz que naquela época a terra estava cheia de violência. Pare e reflita um pouco neste momento. Quando nós assistimos os telejornais, o que a TV hoje nos mostra constantemente? Muitas vezes não é necessário nem ligar a TV para percebermos que a violência, né, irmão Jeandro, tem crescido a cada dia e de forma assustadora. Então esse é mais um sinal de que o nosso Senhor logo voltará. Exatamente. Vamos à pergunta de número 4. Nos últimos dias, o salário dos trabalhadores clamaria? Tiago 5, versículo 1 a 4. E agora, vós ricos, chorai e planteai, por causa das desgraças que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão roídas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará as vossas carnes como fogo, e entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama
e os clamores dos ceifeiros têm chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Veja aqui, meus irmãos, que realmente a injustiça nesses últimos dias tem levado ao quê? A Deus uma indignação. Sim. Então o Senhor Deus está no céu, vendo que realmente o mundo necessita de uma limpeza, necessita de justiça. Exatamente, não é isso? Verdade. Vamos então agora à pergunta de número 5. A maioria das pessoas estará falando e pregando a paz antes da volta de Cristo? Texto então de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 a 3. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão, irmão Daniel. Interessante, irmão Geandro. Querido amigo, note juntamente conosco, hoje um dos temas que é mais pregado nas emissoras, nos encontros da ONU, das grandes igrejas, é um tema chamado paz. E você pode observar que há uma necessidade, há um grito, há um clamor da sociedade mundial por paz. Os conflitos, as guerras, a violência, as dificuldades que acontecem constantemente levam então a humanidade a clamar por essa paz que agora muitos estão pregando. Exatamente. E vemos que o mundo, ao contrário de vir paz, vai de mal a pior, segundo as Escrituras, até se acumular no juízo final de Deus. Sim, o texto do verso 3, então, irmão Geandro, diz que quando disserem a paz e segurança, precisamos abrir os nossos olhos, porque haverá repentina destruição. Estaremos prontos para a volta do Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Precisamos estar orando e vigiando. Sim, certamente. Vamos à pergunta de número 6. Os religiosos teriam forma de piedade, porém negariam o poder da religião mediante conduta imoral antes da volta de Cristo? Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afasta-te também desses. Exatamente. Irmãos, infelizmente, este é o estado das igrejas dos últimos dias. Sim. Não somente dos ímpios, que estão a cometer violência continuamente, mas na própria religião, nós vemos que muitas das vezes, hoje em dia, a religião virou capa para esconder pecados. É muito comum nós encontrarmos, irmão Geandro, as pessoas levando a Bíblia debaixo do braço. Mas o testemunho, que é então a eficácia, o resultado do estudo das Escrituras, de um verdadeiro cristianismo, hoje tem sido negado pela grande maioria das pessoas. Não estamos aqui, querido amigo, condenando nem julgando, porque não temos o poder, nem é necessário que façamos isso. Mas a Bíblia diz que pelos seus frutos conhecereis. E vemos que esta é mais uma característica da volta de Jesus. Quando você diz, puxa, mas parece que as pessoas que eu conheço de cristãos, as igrejas, parece que não estão praticando a religião, este é um sinal da volta de Jesus. Verdade. Queira Deus nos achar vigiando e praticando a verdade que conhecemos. Amém. Pergunta de número 7. O que aconteceria com a ciência antes da volta de Cristo? Texto agora de Daniel 12, verso 4. Vamos ver mais esse sinal da volta de Jesus. Nos fala aqui, tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Vemos aí, queridos amigos, que realmente a ciência de 100 anos para cá
tem se multiplicado em grande escala. Exatamente. As maiores invenções que o mundo já viu, tecnologia, né, em todas as áreas, tem se multiplicado. Com certeza. Podemos observar que muitas vezes encontramos muitas pessoas surpresas, né, admiradas como o homem conseguiu chegar tão longe. Então isso, meu querido amigo, é mais um sinal que nos mostra que o nosso Salvador se aproxima. Então, de número 8. Exatamente. O homem do pecado seria revelado antes da volta de Jesus, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 4. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então nós encontramos, irmão Geandro, claramente aqui Paulo nos falando que antes da volta de Jesus haveria alguém que iria vir para enganar a humanidade, se mostrando, se apresentando como o próprio Cristo. Exatamente. Ou no lugar dele, o Verdade. representante dele. Sim. Irmãos, hoje nós estamos vivendo em um mundo que clama por uma união, né? Como nós vimos nos estudos anteriores, eles querem criar um quinto império mundial. Sim, mas sabemos exatamente. que o quinto império mundial é o império de Jesus. Exatamente. Né? Eles querem, através do ecumenismo, criar um só governante Sim. para todas as religiões. E através da globalização, que todos os países se unam. Sim. Né? Então nós estamos vendo uma união do mundo inteiro, em prol de estabelecer justamente o que a Bíblia chama de um homem do pecado. Verdade. Vamos realmente, estudando a palavra de Deus, ficarmos atentos para mais esse sinal da volta de Jesus. Não podemos ser enganados. Pergunta então agora de número 9. Os falsos cristos e os falsos profetas enganarão a muitos nos últimos dias? Mateus 24, versos 5, 11 e 24. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, enganaria até os escolhidos. Veja aqui, irmãos, nós precisamos estar atentos, porque muitos estão aí a dizer, Deus me enviou, tenho a luz da verdade para os últimos dias. Devemos comparar o ensinamento destes com a Bíblia Sagrada, Sim, não é sim, isso? exatamente. Para não sermos enganados. Querido amigo, gostaria de chamar a sua atenção para aí mesmo no texto de Mateus 24, no verso 3, conversando com os discípulos antes de revelar essas profecias, Jesus disse, vede que ninguém vos engane. Então esse conselho serve também para nós e para a sua vida. Cuidado para que ninguém te engane, até mesmo usando as próprias escrituras. Pergunta agora então de número 10. O que Jesus recomendou que fizéssemos antes de sua volta? Agora o texto de Mateus 24, verso 42 a 44. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. 43. Sabei, pois, isso, se o dono da casa soubesse a que vigia da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque uma hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Irmão Daniel, nós vemos aqui que realmente devemos o quê? Ficar atento, porque nós não sabemos o momento exato da volta de Jesus. Ele nos manda vigiar. Então, isso, querido, serve de grande advertência para a nossa e para a sua vida. Muito bem, vamos à pergunta de número 11. O número dos terremotos aumentaria antes da vinda de sua vinda? Da vinda de Jesus? Lucas 21, versículo 1. E haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Sim. Querido amigo, o texto que nós acabamos de ler fala então que haverá grandes terremotos. Nós podemos perceber que durante um período, quanto mais então o tempo passa, quanto mais os dias se aproximam do seu fim,
nós percebemos que terremotos cada vez maiores, né, estão acontecendo. cada vez então mais potentes, estão tendo ocorrência. Pergunta de número 12. Quando virmos os sinais da volta de Cristo, deveremos abaixar nossas cabeças e nos entristecer? Lucas 21, versículo 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então, mais uma vez, encontramos um texto dizendo claramente que, ao ver os terremotos, as guerras, as dificuldades acontecendo, meu querido amigo, não é necessário que caiamos numa depressão, numa grande tristeza em nossa vida, mas o texto nos orienta a erguer a nossa cabeça, a nos alegrarmos, porque a nossa salvação está bem próxima. Amém. Vamos então à pergunta de número 13. Como devemos nos preparar para a volta de Jesus? Vamos ao texto de Lucas 21, verso 36 e 1 Pedro 4, verso 7. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Vemos aqui, irmão Daniel e queridos amados irmãos que estão nos ouvindo, que devemos não somente vigiar, mas também orar. Exatamente. Porque nós sabemos que a nossa redenção está próxima. Sim, certamente. Então, como nós devemos nos preparar para a volta do Senhor Jesus? Através de vigília e oração. Com certeza. Muito bem, queridos amigos, chegamos ao final das perguntas e temos aqui alguns complementos, né, alguns acessórios para o nosso estudo, e gostaríamos que você abrisse ainda sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21, no verso 34, que traz ainda uma recomendação para a nossa vida. Vamos acompanhar o texto. Olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E aquele dia, ou seja, o dia da volta de Jesus, ou também a sua morte, vos sobrevenha de improviso como um laço. Então, mais uma advertência para a nossa vida, irmão Jean. Exatamente. Irmãos, nós estamos vendo que realmente o mundo está em calamidade. Chegando ao seu fim. E a fim. própria natureza está se demonstrando a volta de Jesus. Sim. Nós vamos agora ver o que está acontecendo com o mundo, os terremotos, alguns gráficos, algumas estatísticas, né? Sim. O aumento do número e da intensidade dos terremotos nos últimos anos deveria servir para sacudir também o íntimo dos seres humanos, para que se libertassem ainda em tempo de sua inércia espiritual. Não passa um mês sem que tomemos conhecimento de algum terremoto significativo. E isso porque os tremores menores, que também causam extensos danos e muita apreensão, não são sequer noticiados. Estima-se que ocorrem a cada ano cerca de 500 mil tremores em todo o globo, havendo quem fale até de 1 milhão de sismos, dos quais 100 mil são percebidos pelas pessoas com seus próprios sentidos, e pelo menos 1000 causam danos. A terra está tremendo sem parar, o que nada é de bom significa para os seres humanos. Muito bem. Então nós temos ainda mais algumas informações. Nos primeiros 40 anos do século 1900 a 1939, ocorreram 974 terremotos na região. Nos 40 anos seguintes, da década de 40 a 79, ocorreram 3.572 terremotos, quase 4 vezes mais que no primeiro período. Nas décadas de 60 e 70, houve 2.758 terremotos, quase 1.000 a mais que nos 60 anos anteriores. A tabela ao lado, essa aí que você está vendo, permite visualizar o crescimento do número de terremotos por década na região do Oriente Médio. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém tem paciência para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos se arrependam. Queridos amigos, queridos irmãos,
nós gostaríamos que todos vocês que estão nos ouvindo também se preparem e que possam encontrar o Senhor Jesus nas Amém. nuvens do céu. Amém. Até o próximo encontro, que Deus abençoe a todos. Até lá.